Uma menina de rua gritou para um milionário: "Não coma." Sua esposa colocou veneno. Surpreso, o homem correu para casa, decidido a confrontar a esposa. Ao chegar, ficou chocado com o que viu. Lorena estava ali, como fazia quase todos os dias, observando o vai e vem de pessoas bem vestidas do lado de fora do Belvedere, o restaurante mais famoso e caro da cidade. Ela conhecia o lugar de cor, o tapete vermelho na entrada, o brilho dos lustres, as risadas abafadas que vinham de dentro. Sabia até o horário que o movimento aumentava e os melhores horários para tentar encontrar sobras descartadas na lixeira dos fundos. A cada noite, Lorena observava uma pequena porção daquele mundo intocável, onde os pratos custavam mais do que ela via em um ano. Naquela noite, tudo parecia normal, até que ela notou uma figura familiar saindo de um carro de luxo preto, acompanhada de seguranças e de um homem de cabelos grisalhos ao lado dela. Era Mariana Magalhães, esposa de Miguel Magalhães, o empresário milionário que todo mundo conhecia. Casados há anos, eram a definição de casal perfeito, pelo menos nas revistas e nos jornais. Mariana sempre aparecia com aquele olhar calculado, o andar firme, as joias brilhando no pescoço e nos pulsos. Era uma visão tão distante e intocável quanto o próprio restaurante para Lorena. Ela tentou desviar os olhos, concentrando-se na entrada lateral do restaurante, onde esperava uma chance de encontrar algo para comer, mas o olhar dela parecia magnetizado pela figura de Mariana. Em pouco tempo, Miguel e ela estavam acomodados em uma mesa perto da janela, visível para Lorena apenas através de uma fresta no vidro decorado da fachada. Ela observava meio sem querer, como uma distração da fome constante. Os garçons serviam vinhos, entradas e uma sequência interminável de pratos que ela só conhecia pela televisão. Lorena ficou ali por alguns minutos, como em um transe, até perceber algo estranho. Mariana estava com um pequeno frasco na mão. Ela mexia disfarçadamente no conteúdo, como se estivesse se certificando de que ninguém a observava. Foi então que Lorena percebeu a expressão no rosto de Mariana, fria, calculada, algo sombrio que ela nunca tinha notado. Com movimentos quase invisíveis, Mariana abriu o frasco e derramou algumas gotas no prato de Miguel enquanto ele estava distraído com o garçom, escolhendo o próximo vinho. Lorena sentiu um frio na espinha. Nunca tinha visto nada assim, nem de longe, e não conseguia acreditar no que seus olhos acabavam de testemunhar. Ela piscou várias vezes, se perguntando se estava vendo direito, se não era apenas uma impressão, uma alucinação causada pela fome. Mas tudo indicava que não, ela realmente viu Mariana colocar algo na comida de Miguel. Aquilo não podia ser normal, não podia ser só um tempero ou qualquer coisa inofensiva. Era um ato feito nas sombras, rápido, escondido, e Mariana parecia mais fria do que gelo. O pânico começou a tomar conta dela, e sem pensar duas vezes, Lorena correu para a entrada do restaurante, tropeçando nas próprias pernas. Assim que entrou, os seguranças a olharam com desprezo e estranheza, afinal, sua aparência humilde destoava daquele ambiente. Mas Lorena ignorou os olhares e tentou avançar. Ela precisava avisar Miguel, precisava fazer com que ele não comesse aquilo. Os seguranças, no entanto, não estavam dispostos a deixá-la passar. Um deles a segurou pelo braço, forçando-a para trás enquanto ela gritava que precisava falar com o empresário, que ele estava em perigo. Suas palavras, porém, não eram levadas a sério. "Moça, sai daqui. Não pode entrar", diziam enquanto tentavam afastá-la. Outros clientes a olhavam com reprovação, alguns até rindo, achando que ela era apenas uma sem-teto delirando ou tentando causar algum tipo de escândalo para chamar atenção. Desesperada, ela se desvencilhou, tentando escapar da guarda do segurança, e correu para dentro do salão principal. O caos se instaurou. O ambiente, antes silencioso e sofisticado, agora estava repleto de cochichos e murmúrios de reprovação. As pessoas a olhavam com uma mistura de medo e desgosto, e alguns funcionários já se moviam para retirá-la dali à força. A cena era desconcertante, uma jovem em trapos, visivelmente assustada e ofegante, enquanto os clientes mantinham um olhar julgador, protegendo suas taças de vinho, como se a mera presença dela fosse uma ameaça àquele ambiente de luxo e requinte. Lorena não desistia. Gritava que precisava falar com Miguel,
que ele corria perigo, mas ninguém a ouvia. Sua voz parecia invisível para aquelas pessoas que não enxergavam além de sua aparência. Justo quando estava prestes a ser levada para fora, conseguiu avistar a mesa de Miguel e correu até ele, derrubando algumas cadeiras no caminho, ouvindo o som de vidros quebrando quando esbarrou em uma bandeja de taças. O empresário estava prestes a dar a primeira garfada, quando ela, quase sem fôlego, finalmente chegou à sua mesa. Miguel. Não coma isso, ela exclamou, atraindo a atenção dele e de todos ao redor. Ele a olhou com uma expressão de confusão e espanto, sem entender direito o que estava acontecendo. Mariana, por outro lado, mantinha um olhar calmo, mas algo em sua expressão mudou por um breve segundo, uma tensão quase imperceptível, como se alguém tivesse tocado em um ponto vulnerável. Rapidamente, ela se recompôs e tentou acalmar a situação, dizendo que Lorena estava provavelmente delirando, que era apenas uma jovem desorientada, sem lugar para ir. Miguel hesitou. Olhava para Lorena, tentando entender o que motivava aquele alarde. Algo no olhar dela parecia verdadeiro, algo em sua urgência indicava que ela não estava ali por interesse, nem por dinheiro, mas sim por uma necessidade genuína. Ele colocou o garfo de lado, mas os seguranças rapidamente intervieram, arrastando Lorena para fora do restaurante enquanto ela se debatia, gritando que ele estava em perigo. A confusão durou apenas alguns minutos, mas o suficiente para que Lorena fosse levada para fora, sem que ninguém lhe desse a chance de explicar melhor o que tinha visto. Miguel ficou ali, atordoado, sem saber exatamente o que pensar, mas com a estranha sensação de que algo não estava certo. Por um momento, ele pensou em dar mais uma chance às palavras daquela jovem desconhecida, mas Mariana logo retomou o controle da situação, tentando levá-lo de volta à calma e sugerindo que ignorasse o ocorrido. A noite voltou à aparente normalidade, mas Miguel, distraído e inquieto, acabou comendo apenas uma pequena porção de seu prato antes de sentir uma leve tontura. De início, achou que fosse apenas um mal-estar passageiro, resultado de uma longa semana de trabalho. Tentou esconder o desconforto, mas o efeito logo se intensificou. Sua visão começou a embaçar, e ele sentiu um gosto amargo se espalhando pela boca. Em poucos instantes, Miguel estava pálido e suando, tentando disfarçar a fraqueza, mas seus movimentos denunciavam que algo estava muito errado. A última imagem que ele teve antes de perder os sentidos foi a do rosto de Mariana, que o observava com um olhar quase indiferente, mais frio do que ele jamais havia notado. A visão de Miguel desmaiando na mesa deixou Lorena em pânico. Ela foi jogada para fora do belvedere, mas sabia que ele estava em perigo, e que se ela desistisse, ele poderia não sobreviver. A sensação de urgência era tão intensa que ela mal conseguia pensar. Sem perder um segundo, Lorena se desvencilhou dos seguranças, que a empurraram com desprezo, e correu para os fundos do restaurante. Encontrou um funcionário distraído saindo pela porta dos fundos e, aproveitando a oportunidade, deslizou para dentro do restaurante sem ser vista. A cozinha estava movimentada, cheia de garçons apressados e cozinheiros concentrados. Com o coração disparado, ela desviava das pessoas, tentando avançar até o salão onde Miguel ainda estava caído, sem que ninguém a notasse. Era arriscado, mas ela não tinha escolha. Chegando de volta ao salão, a cena era alarmante. Miguel estava encostado na cadeira, com os olhos fechados, a pele suada e pálida, e os lábios levemente arroxeados. Alguns clientes observavam a cena de longe, cochichando, mas ninguém tinha se aproximado de verdade para ajudar. Mariana, ao lado dele, fazia o papel de esposa aflita, mas Lorena podia ver a frieza em seus olhos. Parecia que ela apenas esperava o inevitável. Com um olhar determinado, Lorena não hesitou, foi até Miguel e o segurou pelo braço, tentando ajudá-lo a ficar de pé. "Senhor Miguel, você precisa de um hospital", disse ela, com a voz embargada de preocupação. Mariana tentou impedir Lorena, segurando o braço da jovem com força e dizendo que Miguel estava apenas passando mal, que tudo estava sob controle e que ela não deveria se meter. Mas Lorena, ignorando a pressão da esposa, ergueu o empresário com um esforço tremendo, segurando-o com firmeza. Miguel estava quase inconsciente, mal conseguia manter os olhos abertos, mas parecia entender que aquela estranha estava tentando ajudá-lo. Mariana, no entanto, gritava,
dizendo para os seguranças afastarem. Mas, antes que pudessem reagir, Lorena aproveitou uma brecha e, com o braço de Miguel sobre o ombro, começou a caminhar em direção à saída, movendo-se o mais rápido que podia. Ela só precisava alcançar a porta e sair dali antes que alguém a detivesse novamente. Quando os seguranças perceberam que ela estava realmente tentando levar Miguel para fora, ficaram paralisados por um momento, sem saber como reagir. Afinal, ninguém esperava que uma garota de rua tivesse tamanha coragem. Lorena percebeu que a chance estava a seu favor e, com Miguel ainda apoiado nela, continuou seu caminho até a entrada principal. Cada passo parecia um desafio, pois o corpo dele era pesado, e seus próprios pés estavam cansados e machucados de tanto andar pela cidade. Lá fora, a noite estava fresca, e o vento batia no rosto de Lorena enquanto ela tentava chamar a atenção dos taxistas que passavam pela rua movimentada. Ela ergueu a mão, gritando e pedindo ajuda, mas ninguém parecia querer parar para eles. Os motoristas aceleravam, olhando desconfiados para a cena incomum de uma garota de rua tentando ajudar um homem rico e inconsciente. Finalmente, depois de alguns minutos intermináveis, um táxi parou. O motorista, um senhor de aparência bondosa, olhou para Miguel e para Lorena, claramente hesitando. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Lorena implorou. Ele está envenenado. Por favor, precisamos de um hospital. Sem fazer mais perguntas, o taxista ajudou Lorena a colocar Miguel no banco traseiro. Ela entrou junto, segurando a mão do empresário, e o motorista acelerou em direção ao hospital mais próximo. Durante o caminho, Lorena tentou manter Miguel acordado, falando com ele, pedindo que aguentasse só mais um pouco. O suor escorria pelo rosto dele, e ela não tinha certeza de que ele a escutava, mas continuava falando, segurando a mão dele com força. Quando chegaram ao hospital, Lorena saiu do táxi rapidamente, quase puxando Miguel para fora. Ela gritou por ajuda, e uma equipe de enfermeiros correu até eles com uma maca. Em poucos segundos, Miguel foi colocado na maca e levado para dentro, desaparecendo pelas portas duplas da emergência. Lorena ficou ali, ofegante e suada, assistindo enquanto ele era levado às pressas, sem saber se ele iria sobreviver ou não. Mas ela havia feito o que podia. Ele agora estava nas mãos dos médicos. Porém, a tensão de Lorena estava longe de terminar. Assim que a equipe médica levou Miguel para a sala de emergência, uma enfermeira e um segurança do hospital a abordaram, olhando para ela de cima a baixo, com desconfiança. Não era comum ver uma jovem vestida com roupas desgastadas e sujas chegando com um empresário conhecido na cidade. E você, quem é? Perguntou o segurança com um olhar severo. Lorena tentou explicar, dizendo que o tinha encontrado passando mal e que ele precisava de ajuda. Mas o segurança e a enfermeira a olhavam como se ela fosse suspeita. Afinal, como uma garota de rua sabia tanto sobre o envenenamento? E como ela conhecia Miguel Magalhães, um dos empresários mais importantes da cidade? Logo, mais seguranças chegaram, e o ambiente ao redor dela começou a ficar sufocante. Todos queriam entender o que havia acontecido, mas ninguém parecia realmente acreditar nela. Os questionamentos eram cada vez mais agressivos, e, sem alternativa, Lorena se viu obrigada a repetir a história inúmeras vezes, tentando manter a calma. Eu vi, a esposa dele colocou alguma coisa no prato. Ele começou a passar mal logo depois, disse Lorena, com a voz trêmula, sentindo o peso de todas as desconfianças ao redor. A esposa dele? Mariana Magalhães? Questionou a enfermeira, visivelmente cética. Isso é um absurdo. A essa altura, policiais haviam chegado ao hospital. Alguém, provavelmente a própria Mariana, havia entrado em contato com eles, dizendo que uma estranha havia se aproximado de Miguel no restaurante e o levado sem permissão. Eles começaram a interrogá-la, mas Lorena não tinha muito mais a acrescentar. Não tinha provas, apenas seu relato. Enquanto os policiais faziam perguntas, uma movimentação chamou a atenção deles. Mariana havia chegado ao hospital. Vestida impecavelmente, com um semblante de tristeza perfeitamente ensaiado, ela imediatamente assumiu o papel de esposa preocupada. Abraçou os policiais e disse que não sabia por que Lorena estava ali,
mas que estava profundamente preocupada com o marido. Eu não sei quem é essa moça, dizia Mariana, com os olhos cheios de uma falsa tristeza. Eu só quero entender o que aconteceu e que meu marido fique bem. Lorena observava tudo, impotente, sentindo um nó na garganta. Sabia que a palavra de uma garota de rua não valia nada em comparação à de uma mulher rica e poderosa como Mariana. Os policiais a olhavam com ainda mais desconfiança, e as acusações começaram a recair sobre ela. O tom das perguntas mudava. Em pouco tempo, Lorena estava sendo tratada como se fosse a responsável pelo estado de Miguel. Sem poder fazer nada, ela foi detida e levada para a delegacia. Tentou argumentar, explicar o que tinha visto, mas cada palavra parecia apenas piorar sua situação. Ela foi colocada em uma cela, esperando que alguém pudesse entender a verdade. Enquanto isso, Miguel lutava por sua vida no hospital, e Lorena estava à mercê do sistema, presa, isolada, sem nenhuma prova de que apenas tentou salvar o homem. Sozinha na cela, a única coisa que Lorena podia fazer era esperar, torcendo para que Miguel se recuperasse e contasse a verdade, que pudesse provar que ela estava ali apenas para ajudá-lo. Os dias que se seguiram foram longos para Lorena. Ela estava sozinha na cela fria e apertada, cheia de incertezas e medo. O rosto das pessoas que a olhavam com desprezo, como se ela fosse culpada pelo que tinha acontecido com Miguel, não saía da cabeça dela. Não importava o quanto ela tentasse explicar, ninguém parecia querer acreditar em sua história. Afinal, quem daria ouvidos a uma garota de rua, ainda mais quando a palavra de Mariana Magalhães, uma mulher rica e elegante, era oposta à dela? Lorena passava os dias revivendo o momento em que viu Mariana colocando aquele líquido no prato de Miguel. Ela tinha certeza do que viu e sabia que precisava fazer algo para ajudar. Mas agora, trancada e sem ninguém para acreditar nela, tudo parecia um pesadelo sem fim. Por outro lado, enquanto Lorena enfrentava a solidão e o desespero da cela, Miguel estava em uma situação delicada, ainda lutando pela vida. Os médicos trabalhavam incansavelmente para reverter os efeitos do veneno, mas a recuperação não era fácil. Ele passava a maior parte do tempo desacordado, e quando acordava, sentia uma dor excruciante e um cansaço profundo. Em alguns momentos, flashes do que havia acontecido naquela noite no Belvedere passavam pela sua mente como cenas desconexas, o rosto da jovem que tentou ajudá-lo, o olhar frio de Mariana, a sensação amarga que invadiu seu corpo logo após a primeira garfada. Com o passar dos dias, Miguel começou a melhorar, embora ainda fraco e abalado. Quando acordou completamente consciente pela primeira vez, se viu cercado por médicos e enfermeiros, e o rosto tenso de Mariana estava ali, mas ele mal conseguia olhar para ela sem sentir um peso estranho no peito. Ele lembrava da cena no restaurante e sabia que algo estava errado. Os médicos lhe explicaram sobre o envenenamento e a gravidade da situação. Embora se recuperasse, Miguel sabia que aquilo não era um acidente, e as imagens da jovem que tentou avisá-lo não saíam de sua cabeça. Quando Miguel pediu que trouxessem Lorena ao hospital, os policiais e médicos estranharam, já que ela era a principal suspeita. Mas Miguel insistiu. Ele queria ouvir o lado dela da história. Então, Lorena foi levada até o hospital, escoltada. Parecia cansada e abatida, mas estava decidida a contar a verdade. Mariana, sua esposa, já havia deixado o hospital, alegando compromissos urgentes a resolver, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. No quarto do hospital, Miguel pediu que ela falasse o que tinha visto. Lorena não hesitou. Contou cada detalhe daquela noite, desde o momento em que viu Mariana agindo de forma estranha até a tentativa de impedir Miguel de comer o prato envenenado. Miguel ouviu tudo com atenção, e enquanto ela falava, ele começou a se lembrar de alguns detalhes que batiam com o que ela dizia. Cada palavra de Lorena fazia sentido e esclarecia o que ele mesmo já estava suspeitando. Miguel pediu aos policiais que investigassem Mariana, mas com discrição, sem levantar suspeitas. Ele não queria que ela soubesse de nada até ele receber alta e voltar para casa. Queria confrontá-la frente a frente, olhar diretamente nos olhos dela e entender como alguém em quem ele confiava tanto foi capaz de planejar algo tão cruel. Enquanto os policiais seguiam as pistas, Miguel se preparava mentalmente para esse encontro.
Miguel pediu que Lorena fosse liberada até que a verdade fosse realmente descoberta. Os policiais hesitaram por um momento, mas, com a insistência de Miguel, acabaram soltando Lorena. Lorena, que até então havia lutado para ser ouvida, sentia agora uma mistura de alívio e exaustão. Finalmente, alguém acreditava nela. Finalmente, alguém viu além de sua aparência e deu crédito ao que ela dizia. Ela não esperava nada em troca, tudo o que ela queria era que Miguel ficasse bem e que a verdade fosse descoberta. Miguel, emocionado, agradeceu a ela, com uma sinceridade que Lorena não estava acostumada a receber. Para alguém que sempre viveu na invisibilidade das ruas, sendo ignorada e rejeitada, aquele agradecimento tinha um valor imensurável. Ele prometeu que ela não precisaria mais se preocupar com sua segurança ou sobrevivência, que ele iria cuidar dela e garantir que nunca mais passasse por uma situação como aquela. Enquanto Lorena deixava o hospital, ela sentia uma nova sensação tomando conta dela. Pela primeira vez em anos, alguém a via e a reconhecia como alguém com valor, alguém que tinha feito a diferença. Miguel, ainda se recuperando, agradeceu sinceramente por ela ter tentado salvá-lo, mesmo sabendo do risco que corria. Ele prometeu que ela nunca mais passaria por uma situação parecida e que cuidaria para que ela tivesse a ajuda necessária para seguir a vida sem medo. Lorena saiu do hospital com uma sensação de alívio. Já Miguel, ainda tentando lidar com tudo o que aconteceu, sentia um misto de tristeza e gratidão. Miguel chegou à sua mansão ao cair da noite. As luzes iluminavam o enorme jardim e a fachada imponente, mas para ele, aquela casa agora parecia estranha, vazia. Depois de tudo que descobriu no hospital, sentia que estava entrando em território desconhecido, um lugar que ele achava que conhecia bem, mas que agora parecia cheio de sombras e segredos. Ele entrou devagar, ainda fraco por causa do envenenamento, mas determinado. Cada passo que dava dentro da mansão o deixava mais apreensivo. Ele precisava de respostas, precisava entender até onde ia a traição de Mariana. Cada móvel, cada detalhe da decoração parecia carregar um peso, como se estivesse testemunhando há tempos o lado sombrio de sua esposa, um lado que ele não tinha percebido até então. Subiu a escada com dificuldade, mas não hesitou. Sabia que Mariana estava lá, provavelmente descansando em seu quarto, fingindo que nada tinha acontecido. Ao se aproximar do quarto principal, ele ouviu a voz dela abafada, conversando ao telefone. Miguel parou diante da porta entreaberta e escutou, seu coração acelerando a cada palavra que ouvia. Mariana estava falando com alguém de forma fria e prática. Ela mencionava como os planos quase foram frustrados por uma garota qualquer e deixava claro que seu objetivo era se livrar de Miguel para poder usufruir da fortuna em paz. Falava sobre a alteração do testamento e como tudo ficaria em seu nome. Aquilo doía em Miguel mais do que o próprio veneno. Ali, parado no corredor, ele sentiu a força da verdade, nua e crua. A mulher com quem ele compartilhava sua vida, com quem dividia planos e sonhos, estava disposta a tudo para vê-lo fora de seu caminho. Ele abriu a porta de repente, e o som ecoou pelo quarto. Mariana se virou, surpresa e assustada, mas rapidamente mudou a expressão. Tentou manter a calma, mas era claro que ela havia sido pega de surpresa. Desligou o telefone sem dizer mais nada e encarou Miguel, que agora se apoiava na porta, visivelmente exausto, mas determinado. Miguel. Você está aqui? Eu pensei que estivesse no hospital. Mariana tentou soar calma, mas a tensão em sua voz era perceptível. Miguel observava em silêncio, os olhos cansados, mas penetrantes, como se estivesse enxergando Mariana pela primeira vez. Estava no hospital, sim, Mariana. Acredita que fui envenenado? E que uma jovem qualquer, como você mesma disse, teve que arriscar tudo para me salvar. Miguel dizia com a voz carregada de amargura. Como você pôde fazer isso? Ela vacilou por um momento, mas logo recuperou a postura. Mariana deu um leve sorriso, um sorriso que não tinha nenhum traço de culpa, apenas frieza. Você não entende, Miguel. Não poderia entender. Eu fiz o que precisava ser feito, para o nosso bem. Mas claro, você nunca pensou no que é necessário para manter o que temos, não é?
Ela falava com uma calma assustadora, sem um pingo de arrependimento. Para o nosso bem. Miguel repetiu, incrédulo. Você está falando de me matar como se fosse um detalhe, como se isso fosse, para o nosso bem? Mariana caminhou lentamente pelo quarto, gesticulando com as mãos, parecendo explicar algo óbvio para ele. Você é tão ingênuo, Miguel. Sempre foi. Com todas as oportunidades que a vida lhe deu, ainda acha que tudo se resolve com honestidade e boa vontade. Acorde. Disse, com um tom quase desdenhoso. Precisávamos fazer ajustes. Você estava fraco, as coisas já não iam bem para você. O testamento, os negócios, eu pensei em tudo. Mas você, sempre tão confiante, nunca notou nada, nunca questionou. E agora, olha só onde estamos. Miguel sentiu um nó no estômago. Aquela mulher, que ele acreditava ser sua parceira, estava tratando sua tentativa de assassinato como uma decisão prática, um movimento em um tabuleiro de xadrez. Ele se perguntava quantas vezes ela teria planejado tudo, frio e calculado, enquanto ele seguia cego, confiando nela de olhos fechados. Mariana, eu não consigo entender como você chegou a esse ponto. A voz dele tremia, uma mistura de tristeza e fúria. Eu dei tudo para você. Tudo. E você me apunhala pelas costas. Pelo dinheiro? Ela riu, uma risada breve, sarcástica. Não seja dramático, Miguel. Não se trata só de dinheiro, mas do poder. E poder, meu querido, é algo que você nunca entendeu. Você se preocupa em construir algo sólido, mas não percebe que, às vezes, a única forma de seguir em frente é tirar os obstáculos do caminho. Miguel ficou em silêncio por um momento, processando cada palavra, cada parte daquela confissão monstruosa. Ele tentava controlar a raiva, mas era quase impossível. A mulher que ele amava, com quem havia construído toda uma vida, o via como um obstáculo. Um obstáculo que ela estava disposta a eliminar. De repente, uma ideia surgiu na mente dele. Precisava parar Mariana antes que ela tentasse qualquer outra coisa, e já não confiava em esperar pela polícia. Com um movimento rápido, pegou o telefone dela, e ela se assustou, tentando recuperar o aparelho. Um breve confronto se seguiu, mas Miguel, mesmo fraco, conseguiu manter o controle. Mariana o encarou, cheia de ódio, enquanto ele discava para a polícia, denunciando tudo o que havia acabado de ouvir. Mariana tentou escapar, mas Miguel se colocou na frente dela. Embora enfraquecido, ele estava determinado a impedir que ela fugisse. Ela tentou empurrá-lo, correr em direção à porta, mas ele segurou firme seu braço, impedindo que ela saísse do quarto. Solte-me, Miguel. Mariana gritou, enquanto ele a mantinha ali, sem intenção de deixá-la escapar. Eu só vou soltar quando a polícia chegar, respondeu ele, ofegante, mas firme. A determinação em seu olhar deixava claro que ele não deixaria que ela saísse impune. O tempo parecia se arrastar enquanto aguardavam a chegada da polícia. Mariana continuava a tentar se desvencilhar, mas Miguel a segurava, mesmo que cada movimento fosse uma luta para ele. Finalmente, as sirenes se aproximaram, e os policiais entraram na mansão. Mariana tentou inventar desculpas, manipulando a situação até o último segundo, mas as evidências estavam ali. O veneno, as gravações de sua ligação com o cúmplice, tudo foi colocado diante dos policiais. Os oficiais a levaram enquanto ela tentava manter a postura, mas era impossível esconder o fracasso em seu olhar. Antes de sair da mansão, Mariana olhou para Miguel com desprezo, como se ele fosse o culpado de tudo. Ele, por sua vez, sentiu um alívio misturado com uma dor profunda. Sabia que aquele capítulo estava encerrado, mas também sabia que levaria tempo para curar as feridas que aquela traição havia deixado. Quando a porta da mansão se fechou, Miguel ficou parado ali, sozinho. Olhou ao redor, percebendo o silêncio que tomava conta de tudo. A casa, que antes era cheia de risos e conversas, agora parecia vazia. Ele finalmente entendia o que aquele lugar realmente era, um espaço imenso, cheio de riquezas, mas sem nada que realmente importasse.
Aquela noite, depois de Mariana ser levada pelos policiais, parecia interminável. Miguel permaneceu sozinho na mansão, sentindo o peso da solidão e da traição. Ele se sentia esgotado, não apenas fisicamente, mas principalmente emocionalmente. A imagem de Mariana sendo algemada e levada o atormentava, misturando um alívio profundo com uma dor que ele mal conseguia entender. No entanto, para Mariana, aquele não era o fim. No caminho para a delegacia, a mente dela fervilhava, cheia de planos para tentar escapar da situação. A frieza e o cálculo estavam presentes em cada detalhe de seu olhar. Enquanto estava sentada no banco de trás da viatura, algemada, ela não parecia derrotada, mas sim tramando algo. Aquela frieza era algo que os policiais não perceberam de imediato, mas que não demoraria para se revelar. Assim que chegaram à delegacia, ela foi submetida a interrogatórios, e durante as horas seguintes, permaneceu impassível, tentando manipular as respostas e buscando contradições nas perguntas. Mariana sabia que estava em uma situação crítica, mas confiava em sua habilidade de manipular as pessoas e achava que, de alguma forma, sairia impune. Ainda assim, as evidências eram fortes: o frasco de veneno encontrado em sua bolsa, a gravação da ligação onde confessava tudo para o cúmplice, os relatos de Lorena e de Miguel. Era quase impossível se desvencilhar de tantas provas, mas ela estava determinada a tentar. Ao amanhecer, Mariana teve uma chance. Durante uma transferência de cela, ela conseguiu convencer um dos guardas a lhe conceder uma rápida ligação, alegando que precisava de um advogado especializado. No entanto, a ligação não era para um advogado. Ela tinha um último trunfo, um contato de fora, alguém com quem ela tinha feito alguns acordos suspeitos nos negócios de Miguel e que talvez pudesse ajudá-la. A voz do outro lado da linha parecia hesitante, mas, após algumas palavras calculadas de Mariana, ela conseguiu convencê-lo a tentar tirá-la da prisão em troca do segredo dos favores que ele lhe devia. Enquanto isso, Miguel tentava retomar o controle de sua vida, mas o impacto da traição estava em cada detalhe da sua rotina. Ele ainda estava fraco e abalado, mas a presença de Lorena, que agora estava hospedada temporariamente na mansão, lhe trazia certo conforto. Lorena era uma jovem simples, marcada pelas ruas, mas sua sinceridade e coragem eram um alívio para Miguel. Ela o ajudava a enfrentar as dificuldades daquele momento sombrio, e Miguel a via como a única pessoa genuína em sua vida. Miguel, decidido a virar a página, mal sabia que Mariana ainda tramava algo. Naquela mesma noite, quando os policiais estavam preparados para transferi-la para uma penitenciária mais distante, o cúmplice que ela tinha contatado apareceu de maneira sorrateira. Vestindo um uniforme falso, ele conseguiu se infiltrar na área de transferência, aproximando-se da cela de Mariana. Com uma precisão calculada, ele cortou as grades de uma das janelas menores e ajudou Mariana a escapar. Ela saiu rapidamente, sem olhar para trás, enquanto seu cúmplice cuidava dos detalhes para despistar os policiais. Quando a fuga de Mariana foi descoberta, a notícia correu como um choque por toda a cidade, e Miguel soube de imediato. Ele estava em casa, tentando focar nos relatórios de seus negócios, mas a notícia o fez congelar. Mariana estava solta novamente. Sabia que, se não fossem rápidos, ela tentaria algo contra ele ou até mesmo contra Lorena. Sem hesitar, ligou para a polícia, relatando sua preocupação e pedindo proteção imediata. Durante a madrugada, Mariana, furiosa e disposta a se vingar, decidiu ir até a mansão. Aquele lugar representava, para ela, tudo o que ela acreditava ser seu por direito. Não aceitava que Miguel tivesse vencido, que estivesse livre dela. Naquela mesma noite, ela apareceu de surpresa, disfarçada para não ser reconhecida. Conseguiu pular os portões da propriedade e entrou sorrateiramente, movendo-se pelo jardim como uma sombra. Lorena, que estava morando na mansão a pedido de Miguel, acordou de um pesadelo e ouviu um barulho vindo dos fundos da casa. Assustada, caminhou devagar até a janela e avistou uma figura entrando pela porta de vidro que dava para o salão principal. Reconheceu a postura de Mariana e sentiu um calafrio percorrer o corpo. Sem pensar duas vezes, Lorena correu até o quarto de Miguel e o acordou, avisando-o do perigo. Miguel, ainda fraco, se levantou imediatamente e ligou para a polícia,
mas sabia que precisava fazer algo para impedir Mariana de avançar. Ao descer para o salão, encontrou Mariana parada no meio do cômodo, com os olhos cheios de ódio. Ela parecia uma pessoa completamente diferente, tomada por uma raiva que ele jamais tinha visto. O salão estava escuro, iluminado só pela luz da lua que entrava pelas janelas. Mariana segurava uma arma pequena, mas que brilhava sinistramente nas sombras, e a apontava direto para Miguel. Ele não se mexia, enquanto Lorena observava tudo, escondida atrás da escada, tentando pensar em como ajudar. Eu vou pegar de volta tudo o que é meu, Miguel, disse Mariana, com a voz carregada de rancor. Você acha mesmo que pode tirar de mim o que conquistei? Miguel tentou soar calmo, mas seu coração disparava. Mariana, você já destruiu tudo. Chega. Vai embora enquanto ainda dá tempo. Mariana ignorou e deu mais um passo em direção a ele, os olhos brilhando de raiva. Quando ela parecia pronta para apertar o gatilho, Lorena, agindo sem pensar, gritou. Para com isso. Sua voz ecoou pelo salão, e Mariana congelou por um segundo. Você não precisa fazer isso, Mariana. Ainda pode parar antes que seja tarde demais. A distração foi o suficiente. Miguel se jogou em cima de Mariana, tentando tirar a arma dela, e os dois começaram a lutar. Vendo aquilo, Lorena pegou um objeto pesado de uma mesa próxima, e sem pensar duas vezes, correu para ajudar. Com o impacto, Mariana deixou a arma cair no chão. Mariana ainda tentou se soltar e avançar contra Lorena, mas o som de sirenes tomou conta da noite. Em segundos, a polícia invadiu a mansão e rapidamente a imobilizou. Mesmo sendo levada, Mariana olhou para Miguel e Lorena com ódio puro, como se prometesse vingança. Com a casa finalmente em paz, Miguel e Lorena se olharam por um momento, ambos cansados e respirando fundo. Ele estendeu a mão para ela, e Lorena segurou, ainda assustada, mas sentindo o alívio por aquilo ter acabado. Miguel sabia, naquele instante, que ela era a única pessoa em quem podia confiar de verdade. Agora, com Mariana fora de cena, ele finalmente podia começar a reconstruir sua vida e seguir em frente. E com Lorena ao seu lado, esse novo começo parecia mais possível. Após a captura definitiva de Mariana, a mansão Magalhães ficou em um silêncio diferente, quase estranho, mas que trazia um pouco de paz. Miguel ainda estava processando tudo o que tinha acontecido, enquanto se recuperava fisicamente e tentava entender como, por tanto tempo, confiou cegamente em uma pessoa tão disposta a traí-lo. A presença de Lorena naquela enorme casa vazia passou a ser um conforto inesperado, quase um alívio. Ela ainda era tímida e insegura, mas seu sorriso sincero, sua calma ao ajudar nas pequenas coisas e até o jeito desajeitado de lidar com toda a riqueza ao redor começaram a fazer diferença para Miguel. Na primeira manhã após a prisão de Mariana, Lorena levantou cedo. Ela não estava acostumada a tanto conforto, o colchão macio e os travesseiros fofos eram um sonho que ela jamais tinha imaginado para si. Durante anos, viveu se ajeitando em lugares improvisados, caixas de papelão, bancos de praça e, às vezes, um espaço debaixo de uma marquise que lhe servia de abrigo quando chovia. Agora, com um teto sobre sua cabeça e uma cama que parecia um abraço, sentia-se quase em um mundo paralelo. Mesmo assim, levantou cedo, inquieta, e foi para a cozinha, onde encontrou a governanta da mansão. Era uma mulher simpática, de fala suave, que já estava ali há muitos anos, mas que, como todos os outros funcionários, se mantinha em silêncio sobre as recentes confusões. Para a surpresa de Lorena, a governanta sorriu e ofereceu-lhe um prato quente de café da manhã. Ela agradeceu com um sorriso tímido, sem saber ao certo onde se encaixava ali. Foi quando Miguel apareceu na cozinha. Vestia um robe grosso e ainda parecia cansado, mas havia uma leveza em seu olhar que antes ela não via. Parecia mais à vontade, embora ainda tivesse as marcas da traição no rosto. Ele olhou para Lorena e, com um aceno de cabeça, indicou que se sentasse à mesa com ele. Espero que esteja confortável aqui, Lorena, disse ele, com uma voz gentil. Estou, é mais do que eu poderia imaginar, Senhor Miguel, respondeu ela, tentando não parecer nervosa. Miguel, ele a corrigiu, com um sorriso. Só Miguel.
Aquilo foi o início de uma amizade improvável. Nas semanas que se seguiram, Lorena e Miguel começaram a passar cada vez mais tempo juntos, conversando sobre tudo e nada. Ela contava pequenas histórias de sua vida nas ruas, mas evitava os detalhes mais tristes. Sabia que ele já tinha muitas preocupações e não queria sobrecarregá-lo com suas próprias angústias. Miguel, por sua vez, se sentia cada vez mais curioso pela história de Lorena, intrigado com a força e a generosidade que ela demonstrava. Um dia, enquanto caminhavam pelo jardim, ele perguntou sobre a vida dela antes das ruas, algo que nunca tinha tido coragem de perguntar diretamente. Ela suspirou e olhou para as árvores ao redor, hesitando por um instante antes de falar. Eu não tive muita escolha, sabe? Quando perdi meus pais, não tinha ninguém para me ajudar. Vivi um tempo em um abrigo, mas as coisas lá eram complicadas. Então, decidi que, se ia lutar, preferia fazer isso do meu jeito. Acabei na rua, e bem, aprendi a sobreviver, explicou ela, de forma simples. Miguel a escutava em silêncio, e cada palavra dela parecia um lembrete de quanto ele havia vivido em um mundo distante, onde nunca faltaram conforto e segurança. A vida dela era o oposto da dele, cheia de lutas e privações, e ainda assim ela mantinha um espírito leve e uma bondade que ele não encontrava em pessoas que tinham tudo. Você me lembra alguém, Lorena, ele disse, com um sorriso nostálgico. Minha mãe também era forte, uma pessoa que nunca deixava que nada a abalasse. Acho que nunca percebi a importância disso até agora. Lorena sorriu, surpresa. O jeito afetuoso como ele falava da mãe era algo que ela não esperava ouvir, especialmente vindo de alguém tão rico e poderoso. Ela sempre imaginou que pessoas como Miguel não carregassem lembranças sentimentais, que suas vidas fossem puras transações e compromissos. Mas estava descobrindo que ele era diferente, e isso a fazia sentir-se cada vez mais à vontade ao seu lado. Nas semanas seguintes, Miguel começou a incluir Lorena em pequenos projetos da casa. Ele a ensinava sobre os negócios, explicando conceitos simples, enquanto eles trabalhavam juntos em uma mesa improvisada no jardim. Ele queria que ela aprendesse e tivesse alguma base para construir algo para si, caso quisesse, e Lorena se sentia importante pela primeira vez em muito tempo. Nunca havia estudado em uma escola de verdade, mas tinha sede de aprender. Ela absorvia cada detalhe, cada explicação, enquanto ele pacientemente lhe ensinava sobre o mundo dos negócios, sobre como lidar com dinheiro e investir com sabedoria. Certo dia, Miguel apareceu com uma surpresa, um pequeno laptop só para ela. Lorena ficou sem palavras, pois nunca tinha tido um objeto só seu, muito menos algo tão valioso. Ela acariciou o laptop como se fosse um tesouro, e os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu nem sei como agradecer, disse ela, emocionada. Não precisa agradecer. Eu quero que você tenha as mesmas oportunidades, Lorena. Você já me deu muito mais do que eu poderia pedir. Miguel sorriu e colocou a mão no ombro dela, em um gesto que deixava claro o quanto a amizade deles era importante para ele. Com o tempo, Lorena passou a ser uma presença constante e essencial para Miguel. Ele começou a se abrir com ela sobre a dor que sentia com a traição de Mariana e sobre os momentos em que, apesar de toda a riqueza e influência, se sentia incrivelmente solitário. Lorena ouvia com atenção, oferecendo palavras simples, mas que carregavam uma sinceridade que o confortava. Miguel percebia que, com ela, não havia jogos ou interesses ocultos. Ela era genuína, alguém que se importava de verdade. Durante uma noite calma, Miguel e Lorena estavam no jardim, sentados sob o céu estrelado. Ele olhou para ela e disse algo que a deixou sem palavras. Você é a pessoa mais leal que eu já conheci, Lorena. A única que arriscou tudo por mim sem querer nada em troca. Eu queria que soubesse que, se precisar de um lugar para ficar, ou até mesmo de uma família, eu estarei aqui para você. As palavras dele a emocionaram profundamente. Para alguém que nunca teve um lar desde a infância, aquilo era tudo. Lorena sentiu que, finalmente, tinha encontrado um lugar onde poderia ser ela mesma, sem medo, sem julgamento. Ela baixou os olhos, sem saber ao certo como responder. Mas, com um sorriso tímido, disse: Eu nunca imaginei que alguém pudesse confiar em mim dessa forma.
Obrigada, Miguel. Obrigada por tudo. Os dois ficaram ali em silêncio, observando o céu, cientes de que algo profundo e especial havia se formado entre eles. Não era apenas uma amizade improvável, mas uma conexão que mudaria a vida dos dois para sempre. Eles se encontraram quando ambos mais precisavam, e agora tinham a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. Os dias de calmaria na mansão de Miguel Magalhães pareciam quase irreais para Lorena. A vida dela havia mudado em questão de semanas, e agora cada manhã era uma nova descoberta, um novo começo. Ela ainda não se acostumara a acordar em um quarto só seu, com lençóis macios e janelas enormes que deixavam entrar a luz do sol. Sentia-se tão grata por cada pequeno detalhe que às vezes tinha medo de estar sonhando. Mas toda vez que olhava ao redor, lá estavam os rostos amigáveis dos funcionários da casa, o sorriso gentil de Miguel, e os sinais de que, finalmente, aquele era o seu novo lar. Miguel, por sua vez, parecia mais leve. A prisão de Mariana e o apoio constante de Lorena haviam trazido uma paz que ele não sentia há muito tempo. Para ele, a mansão sempre foi símbolo de status e poder, um reflexo de sua vida de conquistas e ambições. Mas agora, pela primeira vez, aquele lugar estava se tornando um lar. Ele podia rir, se abrir e viver momentos genuínos com Lorena, algo que antes era impossível no ambiente frio e calculado que Mariana havia construído ao seu redor. Certa tarde, Miguel decidiu que era hora de apresentar Lorena ao mundo. Ele vinha pensando na educação dela, nos planos para o futuro e na importância de ela estar preparada para a nova vida que a aguardava. Sentados no escritório, ele pegou um caderno e fez algumas anotações enquanto explicava suas ideias para ela, que o observava atentamente, mas com uma expressão de incerteza. Quero que você tenha acesso a tudo o que precisar para aprender e crescer, Lorena. Pensei que talvez pudéssemos contratar alguns professores particulares para começarmos por aqui mesmo. O que acha? Ele perguntou, com um sorriso encorajador. Lorena hesitou. A ideia de estudar formalmente era um sonho, mas parecia algo muito grande, quase irreal para ela. Não queria ser um peso para Miguel, e ainda temia não se adaptar àquela nova realidade. Você confia tanto em mim, Miguel. E eu, nunca nem fui à escola. Não sei se consigo. Ela olhou para as mãos, visivelmente desconfortável com a ideia de estar em uma posição de tanto privilégio. Lorena, você já me mostrou do que é capaz. Tudo o que precisa agora é de uma oportunidade, respondeu ele com um tom firme. Não se preocupe com o que você ainda não sabe, que eu estarei ao seu lado em cada passo. As palavras dele tocaram fundo em Lorena. Ela respirou fundo, assentindo. Finalmente, aceitou o plano, e a partir daí, as aulas se tornaram parte da rotina dela. Pela primeira vez, Lorena sentia que tinha um propósito concreto e a chance de se transformar em quem ela quisesse ser. A cada lição, seu mundo parecia se expandir, e Miguel acompanhava seu progresso com orgulho. Com o passar dos meses, Lorena começou a se sentir mais à vontade. As aulas não eram fáceis, e muitas vezes ela sentia uma mistura de frustração e ansiedade, mas Miguel estava sempre ali para incentivá-la. Ele fazia questão de mostrar que cada erro era parte do aprendizado e que ela não precisava se cobrar tanto. Aos poucos, Lorena começou a acreditar mais em si mesma, e sua confiança crescia a cada novo conhecimento. Miguel, por sua vez, também sentia uma transformação. Ele não era apenas um empresário focado nos negócios de sempre, agora era também uma figura de apoio, alguém que nutria os sonhos de Lorena e cuidava para que ela se sentisse valorizada. Na presença dela, ele redescobriu uma parte de si que havia perdido ao longo dos anos, entre as responsabilidades e as decepções que vieram com o sucesso. Certo dia, ao final de uma das aulas, Lorena trouxe uma novidade. Com os olhos brilhando, contou a Miguel que queria fazer algo significativo, algo que a ajudasse a retribuir toda a bondade que ele havia demonstrado. Ela não sabia ainda o que seria, mas queria começar algum projeto, algo que fizesse diferença na vida de outras pessoas como ela. Eu não quero que a ajuda que você me deu termine em mim, Miguel. Se hoje eu tenho uma oportunidade, quero dar isso a outras pessoas também. Pessoas que, como eu, cresceram sem nada e não têm ninguém para estender a mão.
A proposta de Lorena emocionou Miguel. Ele sabia que ela era grata, mas ver aquela vontade genuína de ajudar os outros fez com que ele se sentisse ainda mais motivado a apoiá-la. Decidiu que eles começariam algo juntos, um projeto que poderia fazer a diferença para quem mais precisasse. Vamos criar isso juntos, Lorena. Ele disse, com um sorriso. Podemos usar uma parte dos meus recursos e formar uma fundação para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Você seria a responsável, claro. Lorena ficou emocionada. Nunca havia imaginado que poderia ajudar outras pessoas de uma forma tão direta. Era como se toda a dor e as dificuldades que passou nas ruas pudessem, finalmente, ganhar um significado. Ali, ao lado de Miguel, ela sentiu que sua vida tinha encontrado um rumo. A partir daí, eles começaram a trabalhar no projeto, com Miguel orientando Lorena em cada passo. Ela aprendeu sobre administração, gestão de recursos e até teve aulas de oratória para poder se comunicar melhor nas futuras apresentações que faria. Miguel era paciente e atento, e cada ensinamento aproximava ainda mais os dois. Com o tempo, a fundação tomou forma e passou a ajudar pessoas de todas as idades, oferecendo programas de educação, saúde e assistência básica para aqueles que não tinham a quem recorrer. Para Lorena, o trabalho na fundação era uma espécie de cura, uma forma de transformar seu passado difícil em algo positivo. Cada jovem que entrava no programa e ganhava uma nova oportunidade trazia para ela um pouco mais de paz. E, para Miguel, era a chance de ver que, apesar dos anos de decepções e traições, ele finalmente havia encontrado alguém com quem compartilhar não só sua fortuna, mas seus valores. Com o tempo, Lorena passou a se sentir completamente em casa. A mansão, antes fria e impessoal, agora estava cheia de vida e calor. Os funcionários, antes tão distantes, começaram a vê-la como parte da família. Ela ajudava nos eventos da fundação, participava das reuniões e sempre estava ao lado de Miguel, sendo sua aliada e amiga. Em uma dessas noites, após um longo evento beneficente, Miguel olhou para Lorena com uma expressão séria e sincera. Disse que ela era a pessoa que mais lhe trazia alegria e que, após tudo que viveram, ele a considerava como uma filha. Aquelas palavras tocaram Lorena profundamente. Ela não tinha uma família desde que perdera os pais e jamais imaginou que alguém poderia sentir algo assim por ela. Eu nunca tive um lar de verdade, Miguel, e você me deu isso. Você é a pessoa mais importante da minha vida, respondeu ela, com os olhos marejados. Se hoje eu sou alguém, é porque você acreditou em mim. O abraço que trocaram ali foi um símbolo do novo começo deles, um laço mais forte do que o sangue. Lorena e Miguel entenderam, naquele momento, que tinham encontrado, um no outro, uma família, um propósito e uma chance de recomeçar, deixando para trás os traumas e as feridas do passado. Com o tempo, a vida de Lorena e Miguel seguiu uma nova direção, uma direção que nenhum dos dois imaginava. Naquela mansão antes fria e cheia de memórias amargas, agora havia risos, conversas francas e uma energia que transmitia paz. A presença de Lorena trouxe não só leveza, mas também uma espécie de cura para Miguel. E para Lorena, a convivência com Miguel e a estabilidade da nova vida deram-lhe raízes, algo que ela jamais havia experimentado. Depois da criação da fundação, o trabalho deles não parou. Eles visitavam juntos as comunidades carentes e, cada vez que Lorena revia as ruas onde já viveu, sua motivação para ajudar os outros crescia ainda mais. Quando conhecia jovens em situação de risco, com histórias de vida parecidas com a sua, ela sempre encontrava algo a dizer, uma palavra de encorajamento. E Miguel, ao seu lado, olhava orgulhoso para ela, impressionado com o quanto Lorena havia crescido em tão pouco tempo. O laço entre eles se fortalecia a cada dia, como algo que vai além do sangue ou da formalidade de um contrato. Era um laço que vinha da confiança e do respeito mútuo, algo que só pode nascer em situações extremas, como as que eles enfrentaram juntos. Miguel, antes tão preso à imagem de um empresário durão e independente, agora aceitava o quanto precisava de Lorena ao seu lado, não só para o trabalho, mas para a vida. Ela lhe dava a sensação de uma família, algo que ele não tinha experimentado de forma verdadeira desde que sua mãe falecera. Certa manhã, durante o café da manhã na varanda da mansão,
Miguel observava Lorena enquanto ela lia as notícias sobre a fundação em um jornal local. A matéria falava sobre o impacto que eles estavam tendo na cidade e a ajuda significativa que haviam oferecido a várias famílias. Miguel sentiu um orgulho que o fazia sorrir. Nunca imaginei que seria esse tipo de pessoa, Lorena, disse ele, ainda meio incrédulo. Sempre pensei que minha vida seria trabalhar, acumular. Nunca imaginei que realmente poderia ajudar alguém. Ela olhou para ele e sorriu. Acho que você sempre foi assim, Miguel. Só precisava de um empurrãozinho. Eles riram juntos, e Miguel percebeu como era bom poder contar com alguém. Uma confiança mútua tinha nascido entre eles, algo que Mariana, com todo o seu charme e manipulação, jamais poderia ter destruído. O que Lorena e Miguel tinham agora era um entendimento silencioso, uma lealdade genuína que tornava aquela mansão um lar. Algum tempo depois, Miguel decidiu formalizar essa nova família. Embora nunca tivesse pensado em ser pai, ele percebia que, na prática, já era isso para Lorena. Ele queria que ela tivesse tudo de forma legal e segura, que se tornasse oficialmente parte de sua vida e de seu patrimônio. Quando ele a chamou ao escritório para conversar, Lorena ficou surpresa. Não esperava algo assim, mas o brilho nos olhos de Miguel demonstrava que ele estava realmente determinado. Lorena, pensei muito sobre isso e queria te propor algo. Miguel hesitou, buscando as palavras certas. Eu gostaria de te adotar. Eu sei que já não é criança, e que isso pode soar estranho, mas você é a minha família. E eu quero que tudo o que construí também seja seu. Ela ficou em silêncio, processando o que Miguel acabará de dizer. Aquilo era muito mais do que ela jamais sonhara. A ideia de ter uma família, algo seu, alguém com quem contar para sempre. A emoção a tomou de tal forma que lágrimas começaram a escorrer sem que ela percebesse. Miguel, ela tentava falar, mas a voz saía embargada. Nunca pensei que teria uma família novamente. Achei que essa parte da minha vida já estava perdida. Lorena, você é tudo o que eu poderia querer em uma filha, disse ele, pegando as mãos dela. Nós dois passamos por coisas difíceis, e eu sei que podemos nos apoiar. Eu quero que essa casa e tudo que eu construir daqui em diante seja para nós dois. Você é minha filha de coração, Lorena. A emoção tomou conta dos dois. Eles se abraçaram ali, em meio ao escritório repleto de documentos e papéis de negócios, mas naquele instante nada disso importava. Era um laço que ia além de contratos ou valores, gera uma conexão que falava de amor, de respeito e de lealdade. Lorena sabia que, mesmo sem laços de sangue, Miguel era sua família, e Miguel sabia que, ao lado dela, jamais se sentiria sozinho novamente. A partir daquele dia, Lorena passou a ser formalmente parte da família Magalhães. A mansão, que antes era apenas um reflexo da riqueza e dos status de Miguel, passou a ter um significado muito mais profundo. Era o lugar onde eles compartilhavam histórias, onde conversavam sobre o futuro da fundação, onde riam juntos depois de um dia de trabalho. Cada momento ao lado de Lorena lembrava a Miguel de como a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias ou investimentos, mas nas relações que construímos. Ele ainda comandava seus negócios, claro, mas agora com um propósito diferente. E Lorena, por sua vez, tinha a segurança de um lar, de alguém que realmente acreditava nela e que via potencial em sua coragem e bondade. Durante uma reunião da fundação, em que ambos estavam presentes, um dos apoiadores fez um comentário sobre Lorena, chamando-a de jovem senhora Magalhães. Ela olhou para Miguel, rindo, surpresa com o título. Mas ele apenas sorriu de volta, com um olhar de pai orgulhoso. Com o tempo, os dois se tornaram conhecidos não só pelo trabalho que realizavam, mas pela forma como levavam adiante uma história de superação e generosidade. Miguel e Lorena eram a prova viva de que família não se define por laços de sangue, mas pela escolha de apoiar, proteger e amar.